Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, meus amigos aqui, o Nilo Sácaro e o Adriano Paranaíba. O Adriano Paranaíba é economista, mestre em agronegócios, doutor em transportes, professor do Instituto Federal de Goiás e diretor acadêmico do Mises Brasil, pesquisador visitante do IPEA, baita currículo. E também o Nilo Sácaro, ele é técnico de pesquisa do IPEA, ele é graduado e mestre em ciências biológicas pela USP e especializado em defesa da concorrência pela FGV. Nilo, Adriano, muito obrigado por aceitarem esse convite e toparem conversar conosco sobre esse tema super legal de avaliação de impacto regulatório, análise de impacto regulatório nessas áreas aí de urbanismo, meio ambiente. O tema é super atual, está claramente crescendo a importância disso na academia e também no setor público. Então será muito legal aqui esse bate-papo e tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito. Obrigado por topar a conversa. Pô, Maurício, muito obrigado, agradeço muito o convite aí, vai ser da hora o bate-papo aqui. Valeu, Maurício, também agradeço bastante o convite. Beleza, pessoal, então, aqui, esse tema é um tema que eu particularmente gosto bastante aí, eu sempre leio quando tem alguma coisa legal, e estou feliz de ver aí duas pessoas como vocês aí atuando bem forte, publicando, inovando e trazendo muito conhecimento para essa área. E agora eu espero aqui contribuir também para espalhar um pouquinho disso para os servidores aqui de São Paulo, principalmente. Nesse tema, inclusive, eu vejo que, assim, muitas vezes as normas regulatórias, uma nova regulação, uma nova norma, ela tende a ser apresentada com viés sempre positivo, né? Até pelos nomes que elas têm, né? Por exemplo, vamos aprovar essa nova norma de proteção ambiental, essa nova regulação de proteção ambiental. Ou seja, a norma ela é apresentada com esse nome bonito. Mas o que não é falado, normalmente, é como essas normas elas impõem custos, né? Tanto ao setor público, que vai ter que fiscalizar a aplicação daquela norma, quanto ao setor privado, às empresas ou órgãos que vão ter que implementar e executar, aplicar aquela nova norma. Então, as normas impõem custos e muitas vezes você não tem que ver se uma norma ela pretende apenas proteger o meio ambiente, por exemplo, mas sim se no custo-benefício ela vai valer a pena. E aí eu queria ouvir de vocês justamente que o trabalho de vocês ele tem uma outra visão, assim, né? Quando eu estava dando uma olhada em alguns trabalhos, eles têm uma visão um pouquinho mais cética, né? Por exemplo, não necessariamente se analisar o custo-benefício, aquilo tende a valer a pena, né? Vocês falam um pouquinho disso. Eu queria ouvir de vocês, então, aí, que aprofundassem um pouco nesse ponto, sobre a análise de custo-benefício, sobre a análise do impacto dessas normas regulatórias. Posso começar aqui, Adriano? Chefe primeiro. Adriano que agora tem esse baita currículo e agora está trabalhando com a gente, começou a trabalhar há relativamente pouco tempo lá no IPEA com a gente, justamente nesse tema, né, da regulação. Bom, o Maurício falou que as normas, geralmente, elas são apresentadas como uma coisa boa. Eu acho que isso é uma coisa natural. Quem cria a norma, quem está advogando uma norma, tem que sempre apresentar isso como algo bom, né? Mas é papel, principalmente, acho que papel de toda a sociedade, mas principalmente dos órgãos, como o IPEA, que avaliam políticas públicas, ter um pouco desse ceticismo saudável. Porque, afinal, tem aquela velha frase, né, do Friedman, as políticas públicas devem ser julgadas pelos seus resultados e não pelas suas intenções. Então, toda norma, né, a norma, na verdade, é um tipo de política pública, né? Você pensar a política pública como gênero, a norma seria uma espécie. E como qualquer política pública, ela interfere na sociedade, a sociedade já é uma teia complexa de inter-relações lá,
E quando você interfere com aquilo, se você não souber muito bem o que você está fazendo, você corre o risco de ter efeitos colaterais indesejáveis, corre o risco de, às vezes, como várias vezes acontece, você ter até o efeito contrário do que você esperava, né? Isso seja norma, seja políticas públicas. Então é muito importante que haja essa pré-avaliação da norma e uma pós-avaliação também. É o que a gente chama de avaliação ex ante e ex post. Tanto uma avaliação aí técnica, né? O que a gente já sabe, o que os técnicos que trabalham com isso já sabem que pode vir a acontecer, experiências similares que já deram certo ou não, e também, depois de promulgada a norma, né, de aplicada a política pública, avaliar se os resultados realmente são o que se esperava. Então, nessas duas etapas, eu acho que é bom esse ceticismo que o Maurício falou. Cabe a nós ter esse ceticismo. Eu vou um pouco além dessa questão do ceticismo, porque assim, a própria prática de se fazer análise de impacto regulatório, a definição de análise de impacto regulatório diz que a gente faz a análise do impacto regulatório para saber se aquela regulação vai resolver o problema regulatório que a gente quer resolver para a sociedade. E o ceticismo está muito forte aí. A gente vai ver que tem muita regulação que não tem problema regulatório. Nem tem problema regulatório ainda, os reguladores já querem regular a vida das pessoas. Então, esse é um problema corriqueiro que a gente vê no Brasil, né? Eu não esqueço nunca a questão dos patinetes. Começou a ter patinete. Mas se alguém cair, bater a cabeça e machucar, tem que criar uma regra, tem que regular o patinete. Calma, nem o problema regulatório existiu ainda, nem o problema que a gente quer resolver surgiu ainda, né? Então, assim, a discricionariedade que a gente está tendo hoje dos agentes reguladores, né, de emitir as suas opiniões e não levar em consideração o que a gente quer de fato avaliar, o que a gente quer de fato criar como regra para a boa vida da coletividade ali, né? Quando a gente fala em burocracia, a coisa, né, até o termo burocracia ficou pejorativo no Brasil, né? A burocracia lá de Werner vem muito bem, Weber, para a gente resolver o problema de justamente que era tudo muito aleatório, né, naquela época. O cara decidia se podia carimbar ou não. Agora cria uma regra para falar, se fizer isso, está liberado. Se não fizer isso, não está liberado. Então, a burocracia surge e ela foi totalmente desvirtuada, ela virou um grande problema, né? A gente até tem análise aí sobre custo Brasil, de quanto que a regulação atrapalha o custo Brasil, para a gente realmente ter um país mais produtivo, resolver a questão da produtividade. Então, o ceticismo vem disso. A gente hoje vive uma onda infinita de gente querendo regular a vida alheia, e isso vai trazendo custos. Não dá para a gente, eu infelizmente já vi, né, vou falar aqui, mas não vou ajoelhar, mas não vou dizer o santo que é, mas eu já vi análise de impacto regulatório que o regulador no final fez o levantamento de custos, os custos ficavam maiores que o benefício, e ele falou assim, mas esses custos são toleráveis pela sociedade para atingir esse benefício que a gente quer. Nenhum custo é tolerável a mais, né? Se você chega para um setor e todo mês você vai criando regra, agora tem que fazer mais isso, e nem é nenhum custo direto, que nem a gente falou, né? Como a gente falou agora há pouco. Às vezes tem o custo, como você falou, Maurício, no começo, né, de conformidade. Quanto que é o custo para treinar uma equipe para atender uma nova regra, uma nova regulação? Então, por isso que a gente vê no cenário brasileiro, né, que só está tendo sinais de mudança agora justamente por causa da Lei da Liberdade Econômica, que lá no artigo 4º enquadra o abuso do poder regulatório, que está dando um fôlego para a gente discutir esse tema sem parecer ser uns anarquistas malucos que quer acabar com o Estado. Não, a gente quer um mínimo de civilidade para a gente viver bem em sociedade, né? Sem dúvida, Adriano. Acho que tem muitas regulações. Uma coisa que eu pensei aqui, te ouvindo agora, é sobre aquele fato de que na democracia o Congresso faz leis e mais leis e mais leis, e as agências reguladoras, no caso de cada setor, também cria normas e mais normas e mais normas. Então, o estoque, né, de normas, ele só tende a crescer, a não ser, é claro, que a gente faça alguma coisa, né, algum tipo de iniciativa de desburocratização, ou desregulação, ou de auditoria, né, do estoque regulatório, porque se deixar assim na inércia, né, as regulações só aumentam, 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 e fica até bem confuso, né, e esse custo aí dispara.
Então, realmente... E vai bem ligado a isso que o Nilo falou. Não é só fazer análise para implementar a regulação, a gente tem que fazer análise pós-regulação para ver se tem que continuar mesmo ou não. De repente, o mundo real que aquela regulação enfrentou e os custos que ela realmente criou, às vezes são maiores do que os custos que foram estimados e os benefícios são menores, efetivamente, do que os que foram estimados. E aí tem um outro problema, quando a gente fala de custo, que até os avaliadores de política pública dificilmente levam em consideração, é que a gente tende a avaliar o custo de uma norma, né, ou de uma intervenção isoladamente. E às vezes parece que não é tão grande. Mas se você avalia o custo do arcabouço regulatório como um todo, composto por inúmeras normazinhas, aí aquilo começa a ficar grande. E muitas avaliações não levam em conta esse arcabouço. Avalia o custo naquele momento daquela norma. Isso também, na minha opinião, é uma falha. Sobre esse aumento de norma que você falou, Maurício, a gente tem aí tem várias iniciativas, né, que vêm como que o número de normas aumentou no Brasil nas últimas décadas, mas a gente teve uma iniciativa da ENAP, da qual participou também o pessoal do IPEA, que foi o REGBR, né? Foi uma plataforma que tentou mapear a legislação brasileira e viram que aí em coisa de 40 anos teve 94 mil normas, né, que surgiram. Então assim, não tem como não falar que todas essas normas não vão ter um impacto profundo na vida de cada um. Inclusive, a maioria dessas 94 mil se refere a transporte, né, que é a área do Adriano. Exatamente. E o trabalho deles ficou bacana porque eles vêm por sintaxe, né? Então ele vê palavras que são normas que têm palavras que inibem a competição, que inibem atividades econômicas. Então, assim, é um estudo que vale muito a pena acompanhar. Beleza. Isso também me lembrou um outro ponto, que eu lembro que há algum tempo atrás, há uns anos, o governo federal americano, ele tinha passado uma norma que era assim, na imprensa saiu meio que era assim, aprovou uma norma, a nova regulação tem que cancelar outras duas, né, revogar outras duas. Mas parece que não era exatamente assim, mas na prática ele queria era que o custo do estoque regulatório caísse, né? Então, se aprovasse uma nova norma impondo um novo custo, você também teria que revogar outras normas, diminuindo o custo total. Isso também acho que é uma ideia interessante, né? Parece interessante. Não sei como é que ficou a aplicação, se deu um resultado positivo, mas é uma norma interessante. Os Estados Unidos é diferente porque lá eles têm um setor chamado OIRA, ligado à presidência da República, que ele tem um poder efetivo de banir regras, tipo assim, até o legislativo, eles fazem a conta do legislativo para saber se aquela lei vai trazer impacto econômico, vai trazer custo. Então, assim, eles têm isso muito grande. Na verdade, essa ideia começa lá na Inglaterra, no Canadá, que eu acho que no Canadá já está 2-1. Para cada norma criada, você tem que cancelar 2, né? Então, isso aí é muito importante, porque eles já têm a prática de fazer análise, realmente impacto regulatório, de ver quanto que aquilo vai impactar. Então, o OIRA, lá nos Estados Unidos, ele tem um poder que a gente fala que a gente não tem aqui no Brasil, que seria o órgão parecido aqui no Brasil, seria justamente a SEAI, que está ligado ao Ministério da Economia, lá que a Secretaria agora mudou de nome de novo, agora é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, voltou o antigo nome, que no sistema brasileiro de concorrência é quem tem que fazer esse acompanhamento, né, das agências reguladoras. Só que a SEAI aqui no Brasil, ela só tem o poder de sinalizar, olha, isso aqui pode gerar custo, hein, pessoal? Lá nos Estados Unidos, o OIRA tem o poder de vetar mesmo, assim, não pode não, porque passou de tantos milhões aqui o impacto, tá fora, não vai nem andar para frente, a gente já vetou aqui, a agência só fica sabendo depois que cortou. Interessante. Continuando, então, nesse ponto desse excesso de normas aí, por outro lado,
tem também a questão da norma que não pega, né? No Brasil a gente sempre falou, né, da lei que não pega, né? A lei que não pega, mas também pode ter nessas normas que não pegam, né? Como tem essa crescente número de normas, né? As normas, elas são criadas aí aos milhares, né? Como o Nilo bem apontou aí. São muitas e muitas normas sendo criadas, né, em muitos setores. Acho que são os setores mais loucos aí, transporte, né? Tributário também com muitas normas. E não necessariamente os cidadãos, as empresas conseguem executar tudo, né? Então, é possível, isso é possível fazer com que as regulações elas se tornem meio que uma carta de intenções. Assim, nós gostaríamos que o mundo fosse assim, mas na realidade elas causam um impacto menor justamente por serem excessivas. O que vocês acham desse ponto? Concordo com essa última frase. Assim, quando você faz um número de normas excessivos, você acaba diluindo o próprio impacto de cada norma, né? E assim, nem é possível que todas as normas que existem no Brasil fossem seguidas à risca. Mesmo que alguém quisesse seguir todas as normas, e você pegar só um setor tributário, que talvez você conheça bem, Maurício, todo mundo fala sempre que se o cara for tentar seguir, ele não vai conseguir. Isso causa além do problema da deslegitimação da própria norma, né? Causa uma insegurança jurídica muito grande também. Porque você nunca sabe que norma que vai estar aplicada, o próprio agente público, né, que está fazendo a fiscalização, ele pode ter opiniões diferentes. Quando você tem um sistema muito complexo, acaba gerando uma instabilidade jurídica, aí, uma falta de previsibilidade que atrapalha muito, né, qualquer setor produtivo. E o Adriano falou aí um pouquinho da lei de liberdade econômica, né? Acho que essa lei é importante ressaltar mesmo. Mas é interessante, essa lei é importante ressaltar primeiro porque ela tenta sanar um pouco apagar um pouco esse incêndio, né, de normas, assim, enchente de normas. Mas ela própria pode não pegar, né? Dependendo de como for executada. Isso é uma coisa que a gente não queria que acontecesse, nós que trabalhamos com regulação. Esse negócio de não pegar acontece mais com lei, né? Infelizmente, as normas podiam não pegar nenhuma, né? Eles podiam... muitas não... Mas aumenta... Qual que é o grande problema desse excesso de normas, como o Nilo colocou muito bem, é que você, além de reduzir a legitimidade, você aumenta a discricionalidade, né? Porque qual norma que o fiscal vai aplicar? Às vezes, numa visita, o fiscal vai lá e aplica uma. Na volta, na outra visita, ele vai lá e aplica outra. As duas estão valendo. Que foi um problema muito grande que assim que saiu a Lei da Liberdade Econômica, começaram a sair os decretos que regulavam, né, que fazia a regulamentação da lei. Uma delas foi o decreto apelidado de revogaço, né, que a administração pública direta teria um prazo para ficar revogando uma série de normas. A gente foi encontrar normas, por exemplo, no Exército. Eu lembro que tinha uma norma da época do Império que estava valendo ainda, esqueceram de revogar ela, estava valendo, ou seja, por mais que ninguém use ela está valendo. Se o fiscal não gostar de você e quiser pisar no seu carro, é só ele ir lá e buscar ela, é só ele lembrar dela, né? Então, é um problema muito grande, esse volume, né? A gente tinha um hábito no Brasil antes, né? Antigamente a gente tinha aquele hábito de toda lei, toda norma vinha, revoga-se os itens, revoga-se os antigos, né? Hoje já pelo menos é obrigado a falar qual é o artigo que tem que ser revogado para não entrar em conflito com aquilo. Mas nesse meio tempo, eu acho que a gente ainda tem um estoque regulatório muito grande no Brasil e contraditório. Eu acho que não só no federal, mas no estadual e nos municípios, principalmente estados e municípios, quanto menor o município, menos capacidade de ter um corpo técnico mais dedicado para fazer isso, você vai tendo normas que vão se sobrepondo e vão até entrando em contradição com a outra. Infelizmente, é uma realidade muito grande. E isso atrapalha muito o Brasil a andar para frente, né? A pessoa abrir o seu negócio, ela não sabe de fato o que ela precisa seguir de regra. Gera aquelas possibilidades para o famoso
criar dificuldade para vender facilidade, né? Exatamente. Aí onde facilita muito o campo quando a gente começa a entrar nessa discussão da corrupção. O cara tem um prato cheio, é só o cara estar um pouco propenso a fazer essa prática, ele já tem tudo disponível ali para ele, sem esforço nenhum, começar a vender facilidade desse tanto de dificuldade que existe. E tem uma coisa aí que eu, até para dar um pouco da minha experiência, né? Eu fui, antes de trabalhar com pesquisa, eu fui da Agência Nacional do Petróleo e trabalhava com fiscalização ali também. E o que eu percebia era que dentro do mundo, eu fiscalizava posto, né, de gasolina. E dentro daquele mundo de normas, quando a gente chegava num posto de gasolina e o dono, por acaso, tinha esquecido de atualizar algum cadastro, aí tomava uma multa de 10 mil reais, sei lá. E a depender ali um pouco também do humor do fiscal, né? Porque você tem tanta discricionalidade, como o Adriano falou, que um fiscal podia fazer de um jeito, outro de outro. Mas o cara podia tomar multas por essas coisas pequenas, né? E ele ficava desesperado, porque era um cara honesto, que estava tentando cumprir a norma. Ele realmente não estava dando conta de lidar com todo aquele arcabouço legal. E, ao mesmo tempo, a gente chegava num posto que todo mundo sabia que vendia combustível adulterado, que estava lá um cara que era laranja, e você, obviamente, interditava o posto, fazia tudo que era necessário. 2, 3 dias depois, alguém ia lá, cortava o lacre e o posto estava lá e ninguém ia pagar aquela multa. Então, o que eu percebi é que a regulação excessiva, né, do jeito que a gente está falando, ela atinge justamente aquele cara que não devia ser atingido por ela. Ela não consegue pegar o cara que realmente está andando fora da linha. Entendeu? E assim, você cria ali até uma reserva de mercado, né, para o cara que está fora da lei, porque ele não está preocupado com a norma. E, ao mesmo tempo, o cara que está tentando agir dentro da lei, às vezes ele não consegue nem ter recurso para lidar com todas aquelas normas que ele tem que seguir. Verdade. É um exemplo prático aí do que a gente estava comentando com a tua experiência, Nilo. Entrando, então, já na parte mais prática aí das avaliações de impacto, análise de impacto regulatório, né, como a gente estava falando antes, cada regulação vai impor um custo aí de conformidade, tanto para o Estado, quanto para os jurisdicionados, né, para os cidadãos e empresas, etc., que tem que aplicá-las. Mas como, então, avaliar esses custos, né? Como avaliar se uma nova regulação vale a pena, né? Ou seja, do ponto de vista do custo-benefício, e após a sua implementação, como avaliar os resultados daquela regulação, né? Se valeu, de fato, a pena a sua adoção. Vamos lá. O que é importante a gente entender é que toda vez que é importante... No Brasil, a gente já está na segunda geração de guias de análise de impacto regulatório. Então, nós tivemos um primeiro guia em 2018, está disponível lá no site da presidência. Tivemos agora um novo guia, que dito foi 2020, sobre análise de impacto regulatório, e o importante não mudou. Qual que é a parte importante da análise de impacto regulatório? Não é avaliar a regulação, é avaliar se compensa regular ou não regular, que é a hipótese que não é considerada muitas vezes. O cara quer regular, aí ele faz lá audiências públicas para tentar escutar de todos os stakeholders, dos agentes envolvidos, quais são os possíveis custos que podem ser surgir, os benefícios, então eles fazem todos esses levantamentos, aí usa análise de benefício-custo, análise multicritéria, aí tem um monte de possibilidades, de cálculos para você fazer isso, só que no final das contas, o objetivo é saber se vai precisar ou não da regulação, e não só fazer a análise de impacto regulatório para validar a regulação que já é desejado pelo regulador. Então, esse, para mim, é um grande problema. Ele tinha que ter esse ponto de partida, que é o ponto de partida original e ideal quando você pensa em criar uma regulação, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo que é importante. E nós temos também, no arcabouço legal nosso, a questão do ARR, né, que é justamente essa avaliação pós, né?
Para quem não sabe, o horário de verão acabou no Brasil por causa de um ARR que foi feito do horário de verão, que não está trazendo tanto benefício assim, está trazendo uns custos aí meio grandes. Então, dá para acabar com o horário de verão. Por isso que acabou-se com o horário de verão, né? Então, você tem que levar mais a sério qual que é o objetivo final. Não é regular, por criar norma. Porque, para o político, a gente ainda vive esse tabu. O que é um bom político? É um que faz muita lei? Tem gente que ainda pensa assim. Uma boa agência reguladora é uma que faz muitas regulações? Talvez não. Talvez uma agência reguladora boa seria aquela que consegue regular o mercado, trazendo muita segurança jurídica sem a necessidade de muitos instrumentos, sem de muitos documentos, para justamente deixar a regra mais clara possível. Né? O Niro falou aí da Agência Nacional do Petróleo. Eu já tive a oportunidade de participar de audiências reguladoras, que o regulador eu falo assim, esse parágrafo aqui não está claro. Ele falou assim, mas lá na exposição de motivos a gente explica. Eu falei assim, mas quando você publicar essa norma, não vai ser publicada a exposição de motivos, né? É até difícil achar a exposição de motivos depois da norma publicada. Enquanto ela está lá tramitando dentro dos sistemas aí da vida, é fácil achar a exposição de motivos que a agência, né? Os poderes sempre fazem uma exposição de motivos para justificar aquela lei. Se precisa da exposição de motivos, é porque não está claro. Se não está claro, vai caber discricionalidade. Se vai caber discricionalidade, vai abrir a chama aí para a possibilidade de termos corrupção, de termos entendimentos errados, de ter esse custo jurídico alto, né? Que aí a gente vê outro problema, Maurício, que a gente vê muito nas agências reguladoras. O colegiado lá de conselheiros vota um determinado ponto. Passa alguns meses, ele vota exatamente o contrário do que ele expôs na reunião anterior. Né? A gente viu isso acontecer, isso é muito recorrente. Um exemplo clássico que a gente pode falar do Brasil, infelizmente, é a cobrança do THC2, por exemplo. Né? A nossa agência da parte de transporte aquaviário, a ANTAC, intercalando reuniões de conselhos, fala, não, aqui está claro que tem que cobrar, não está claro que não tem que cobrar, então não vai cobrar. Então fica aquele... E aí o cara quer investir no mercado, mas ele não sabe nem o custo que ele vai ter. Então, assim, o Brasil deu passos largos, né? Cresceu muito dessa importância de fazer análise de impacto regulatório. Tem o decreto 10.411 que fala que toda administração pública direta e indireta precisa fazer análise de impacto regulatório para tudo que é norma que for fazer, mas ainda estamos aprendendo a fazer. Eu ainda acho que ainda está num processo de aprender, mas a gente não pode aprender a fazer para ser um checklist para continuar fazendo do jeito que faz. Esse é o problema da análise em si, é virar só um checklist para eu continuar fazendo do jeito que eu faço, né? Sendo que o ideal seria você fazer para poder saber se vai precisar ou não de criar essa nova regulação. Eu acho que assim, mesmo que eu concordo totalmente com o Adriano, isso aí não pode ser só um checklist, mas mesmo que seja só um checklist, só de criar-se um custo, criar-se um momento de pensar naquela norma já é algum ganho, sabe? Porque antes você tinha um incentivo aí, que nem você falou, para fazer normas sem nenhum tipo de freio, né? Então, tomara que a gente realmente consiga criar uma cultura de pré-análise das normas, né? Como o Mariano falou. Eu concordo que muitas vezes o regulador já parte do pressuposto que a norma é necessária e avalia, então, a norma ou a política, né? A política pública, pensando em como fazer aquilo da melhor maneira. E esquece de avaliar se, para começo de conversa, ele devia estar mexendo naquilo. Né? Ele não coloca esse custo. Mesmo eu também falando de novo um pouco da minha experiência aqui, agora já no órgão de avaliação de política pública, depois que você faz uma norma ou uma intervenção, uma política pública que seja, dificilmente até o avaliador vai falar que aquilo tem que acabar. De todas as avaliações que eu vi, foram raras as avaliações que falavam, não, isso aqui tem que acabar, realmente. Sempre vai ter assim, não, podemos melhorar, fazer melhor assim, já começou. Então, além dessa avaliação ex ante, que tem que ver se realmente vale a pena começar aquilo ali, você tem que ter
pelo proponente da norma, da intervenção, você tem que ter ali um plano de saída da norma, um plano de finalização daquela intervenção, se aquilo não atingir os resultados almejados. Você tem que ter de antemão que resultado que você espera, e aí o meio de medir aquele resultado depois, porque se você medir da metodologia que você propôs, se você não atingir aquele resultado, você tem que acabar com aquela intervenção. Então você tem que ter um plano de saída para se ela dar errado. Isso é o que a gente não vê mesmo. Assim, você vê a norma começar e depois você vai adaptando ali, você vai fazendo puxadinhos ali, tentando, inclusive criando mais norma, né? Mas você não tem nem uma avaliação ex ante, nem durante a avaliação ex ante um plano de saída com uma metodologia clara para medir o resultado daquela intervenção. Pois é, aí o estoque de normas só vai aumentando, como a gente estava conversando. Agora, mas eu queria sair um pouquinho, então, dessa parte mais, assim, falando sobre a avaliação, de ponto de vista mais até da avaliação do impacto, assim, genérico, entrando nas normas específicas, né? Em duas áreas que a gente já comentou aqui rapidamente. Uma delas é a área de regulação urbana, né? E que aí transporte está incluído aí, né? E outra é na área de meio ambiente. Primeiro, em relação à regulação urbana, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as normas, né, referentes à regulação urbana, seus impactos no desenvolvimento das cidades e como os municípios podem melhorar seu processo em relação à elaboração e implementação dessas normas, né? E também, obviamente, avaliar seus resultados. Pergunto isso porque aqui em São Paulo nós temos 644 municípios, né, jurisdicionados ao Tribunal de Contas, e eles são, né, os principais responsáveis aí pela adoção dessas normas referentes à regulação urbana. E acho que muitas vezes eles não debatem muito bem esse tipo de coisa. Não? Acho que essa área de regulação urbana, infelizmente, é pouco debatida no Brasil, né? E acho que poderia ser melhor debatida. Então, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre essa área aí da regulação. A regulação urbana, nós temos que realmente ter uma consciência de que é a regulação mais restritiva que nós temos hoje no país. A gente fala muito de governo federal, governo estadual, mas a regulação urbana, que é a competência dos municípios, ela foi criada de tal forma, seguindo uma série de regras que prejudica, por incrível que pareça, justamente as pessoas mais pobres. Se a gente tem favelas, se a gente tem pessoas em baixa condição de viver bem, é por causa das normas. Elas exigem muito, né? Existem muitas exigências que uma pessoa não consegue, com a sua renda pequena, ter um imóvel legal. Por isso que ele é obrigado a ir para favelas, por isso que ele é obrigado a sair. Né? Nós temos normas absurdas, por exemplo, nós temos normas de tamanho mínimo de lote em determinadas cidades. Não, todas as cidades têm, em determinadas áreas. O maior lote que a gente tem o tamanho mínimo de lote, tem município que tem um lote de 650 metros quadrados mínimo. Então, assim, isso é um absurdo. Isso é dizer para o pobre que ele tem que morar lá longe, tem que morar fora da cidade, que a cidade não é para ele. Você tem regras de recuo, você tem regras de construtividade, né, uma contribuição importante da lei da liberdade econômica, que é a questão de risco, né? Então, se é baixo risco, não precisa desse tanto de licença, de alvará, de exigência. Você tem que focar no médio risco, você tem que focar nas obras de alto risco e não ficar ali vigiando se a pessoa ali, né? Eu tive uma experiência pessoal, eu coloquei uma cerca elétrica uma vez, eu morava em casa, desisti de morar em casa por causa disso, porque coloquei uma cerca elétrica lá, chegou uma notificação de cadê o responsável técnico pela implantação, pela manutenção da cerca elétrica, e eu ia ser multado, né, se eu não mostrasse a documentação toda, né, pensando minimamente ali numa segurança para a sua casa, você tem um monte de regras gigantes. Isso nos faz lembrar, por exemplo, e até um pouco de inteligência da gestão pública. Se eu tenho que fiscalizar tudo, eu não consigo fiscalizar nada. Então, por que a regulação urbana tem que fiscalizar tudo e ao mesmo tempo não consegue fiscalizar nada, né? Por mais a gente tem esse paradoxo, né? A gente tem as leis urbanas mais rígidas do mundo, quiçá, talvez,
Acredito que sim. E as cidades são uma bagunça. Por quê? Porque não consegue também fiscalizar, não consegue também garantir aquele crescimento ordeiro que esse tanto de absurdo de regra pede para a gente. E aí a gente me faz lembrar muito, por exemplo, por que nós tivemos um acidente ambiental, entrar um pouco aqui na área do Nilo, que aí depois ele entra com isso aqui com mais propriedade. Mas, por exemplo, por que a gente teve um acidente ambiental como a gente teve lá em Brumadinho, em Mariana? Porque a gente tinha pouco, né? Eu lembro que na época se noticiou lá, só tinha um fiscal para vigiar aquelas barragens todas. Por que isso? Aí vamos lá, olhar dentro da lógica, olhar dentro dos órgãos públicos. Por que só tinha um fiscal? Porque a gente tem que ter fiscal fiscalizando o pipoqueiro também. Então você poderia estar, eu acho que é uma grande contribuição da Lei da Liberdade Econômica, é justamente isso. Ó, a gente tem que deixar livre quem não tem risco. O cara lá tem uma atividade de baixo risco, o cara vai construir uma casa que, né, uma casa pequena lá, para que precisa lá de alvará, de licenciamento, de um monte de coisa, libera, vamos focar em vigiar as obras, vamos focar em vigiar a Boate Kiss, para evitar lá que aconteça aquele acidente que aconteceu, vamos fiscalizar Brumadinho, vamos fiscalizar aonde tem risco para a sociedade de forma geral. A gente tem que parar de ficar... Aí o que a gente mais percebe é que aí a lógica no mundo real é o contrário. Para onde tem muito risco não tem fiscal, e para onde não tem risco nenhum você tem fiscal ali sobrando. O que não falta é fiscal pegando, né, ali a empresa pequena de uma senhora lá que mexe com corte e costura e ela vai ser fechada porque ela esqueceu de pôr o extintor de incêndio ali. Então, assim, são coisas absurdas dos excessos da regulação urbana que geram toda essa distorção que a gente tem. Perfeito. E eu queria acrescentar ainda que esse excesso de regulação que acaba impedindo a cidade de crescer legalmente, né? Você não pode crescer para cima, você também não pode crescer para os lados. É difícil de conseguir alvará para qualquer coisa. Então, muitas vezes demora anos para você conseguir crescer legalmente, né? Construir uma coisa legalmente. Só que a cidade vai crescer de uma forma ou de outra. Então, isso acaba sendo da maneira ilegal, né? E o que acontece quando cresce dessa maneira? O crescimento se dá justamente naquelas áreas ambientalmente mais vulneráveis. Então, vai ser na encosta do morro, vai ser na área perto de córrego, vai ser justamente onde não pode. Por quê? Porque o cara, como o Adriano bem colocou, o cara está impedido de construir, de morar nos lugares que pode. Então, esse a meu ver, é talvez a principal consequência não intencional, né, da regulação. Talvez o principal exemplo de uma intenção que acaba produzindo um resultado totalmente oposto. Você tem toda uma regulação para proteger, você acaba criando justamente a degradação que você queria evitar. E em relação ao licenciamento ambiental, né, a parte mais de regulação ambiental, uma coisa que eu queria dizer, que até nos estudos aí que a gente tem feito ultimamente a gente ressaltou, é que essa dificuldade de fiscalização se deve, em boa parte, à centralização no órgão federal, né, principalmente do licenciamento. A gente tinha um licenciamento um pouco menos centralizado, e aí um decreto, se eu não me engano, de 2014, centralizou boa parte do licenciamento no IBAMA. O próprio IBAMA não quer isso. O próprio IBAMA tá ok se várias das funções voltarem para o Estado, né? Se algumas funções como licenciamento de rodovias, claro, aquelas que estão só dentro do Estado, que não tem relação entre dois Estados, mas se várias das atribuições que hoje são centralizadas se descentralizarem, o próprio IBAMA estaria a favor. E, no entanto, a gente vê quando se fala em descentralizar o licenciamento, vê uma reação muito forte, até do setor ambiental, né, dos ativistas ambientais, como se aquilo fosse enfraquecer o licenciamento, que não tem, assim, nenhuma... necessariamente você não vai enfraquecer nada. Na verdade, a gente fez um levantamento do número de servidores dos órgãos ambientais, e a gente viu que tem muito mais servidores de órgãos ambientais nos estados do que no governo federal.
Então, você podia descentralizar a aplicação de normas, o licenciamento e a fiscalização para quem está perto ali da realidade, para quem conhece melhor a realidade e para quem tem mais condições de se capilarizar, de chegar até ali. No entanto, que a gente vê um clamor por uma centralização que acaba gerando uma regulação desconectada da realidade local. É verdade. O federalismo tem disso, né? Cada estado pode fazer melhor aquilo, né? Se adaptar melhor, fazer uma norma mais específica para a sua região, ao invés do governo federal querer uniformizar as coisas, né? Isso é federalismo, né, Maurício? Federalismo é descentralização. É descentralização. A gente tem que pensar muito nisso aqui, ainda mais aqui, a gente pensa em São Paulo, né? A gente acaba adotando muita coisa que não é específica para cá, justamente porque é imposto por Brasília, esse tipo de coisa. Realmente é uma outra questão a ser pensada no Brasil. Não é para ser pensada, está no nome, República Federativa do Brasil, ela já está rodando o federalismo há muito tempo. A gente que, né, a nossa Constituição de 88 realmente deu um pin nessa questão do federalismo. Lamentável. O federalismo está mais no nome, né, Adriano? Mais no nome que na prática, infelizmente. Mas, pelo menos, ultimamente eu já ouvi falar em rediscussão do Pacto Federativo, esse tipo de coisa. Pelo menos parece que tem algumas pessoas já começando a debater essa questão. Espero que avance, né? Inclusive nessa área regulatória, sem sombra de dúvidas. Porque, deixa eu só dar uma complementada, o federalismo é extremamente importante para melhorar essa questão regulatória. A regulação que funciona no Acre não funciona no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, por particularidades da localização, do local, das necessidades. Até a questão ambiental é diferente, né? A questão ambiental de quanto que tem que preservar de meio ambiente. Então, se no norte tem que preservar 80% de floresta, então todas as outras regulações deveriam ser próprias e aplicáveis aqui. Então, assim, você tem um país gigante, você tem vários Brasis que estão sendo prejudicados porque uma regra roda em Brasília e todo mundo tem que seguir igual. E tem outro motivo para a importância da descentralização. Ela permite que você faça experiências diferentes, em locais diferentes. E aí você copia o que está dando certo em vários locais. A centralização, por sua vez, ela faz com que você tome uma decisão só, unificada, e se você errar, todo mundo vai errar junto. Esse é o grande benefício do federalismo que a gente não tem. E você não consegue comparar tão bem, né? Até o seu erro ou acerto fica mais difícil de você cravar. Pô, errei ou acertei, né? É um pouquinho difícil você conseguir comparar. Já comparando, você consegue ver quem está bem na frente, tendo ótimos resultados, crescendo, protegendo, no caso do meio ambiente, protegendo o meio ambiente. Então, fica até difícil de até avaliar os erros e os acertos, né? Mas bem pontuado, pessoal. Aí eu queria entrar num último ponto aqui, justamente nessa área ambiental. Falamos um pouco da questão urbana, mas vindo agora para a área ambiental. Como que funciona, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre como que funcionam as principais normas aí de produção ao meio ambiente, um foco especial para o licenciamento ambiental, né? Que está sempre aí na mídia, sempre ouvindo falar, tem licenciamento ambiental, sei lá, tem obra parada por conta de licenciamento ambiental, aí a gente reclamando que não é algo muito claro, que tem muita discricionalidade também, algumas obras são aprovadas, outras não, algumas questões são aprovadas e outras não, que não é tão claro. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre como o licenciamento ambiental funciona no Brasil, quais os maiores gargalos, né? E como também melhorar esse processo. Peraí, que vou começar aqui, que eu não estava achando o microfone. Bom, eu acho que o principal ponto aí que eu queria ressaltar sobre isso é a questão dessa centralização excessiva, que inclusive tem aumentado, né? Aumentou aí nos últimos anos, teve uma certa vontade ali governamental de retornar, não conseguiu. E você tem também uma dificuldade aí, além do próprio licenciamento no órgão regulador, você tem uma dificuldade que
o próprio Ministério Público depois, às vezes, não concorda com a opinião do órgão regulatório. Isso é um grande problema, sabe? Isso é uma questão que também não tange só o meio ambiente, né? Todo o setor regulatório. Você pegar o CAD, por exemplo, ele também tem atritos aí com o Ministério Público. A questão é até que ponto o Ministério Público ou o Judiciário pode interferir numa decisão técnica, né? Que é do órgão regulatório. Os órgãos que eram para gerar aí até maior segurança jurídica acabam gerando uma certa insegurança, porque o empreendedor ele acaba já precificando que seja qual for a opinião do regulador, ele vai, se for desfavorável a ele, né, ou mesmo se for favorável, que ele vai ter que discutir isso no judiciário depois. Então, acho que um grande ponto, além da descentralização, é a questão da segurança jurídica dos licenciamentos. O meio ambiente, assim como algumas outras áreas, tem um problema grave, que você tem mais de um ente federado que tem competência também. Então, meio ambiente, né, o que o Nilo falou é a mais pura verdade, mas para deixar o problema maior ainda, meio ambiente, União, estados e municípios podem falar o que quiserem. Então, assim, vira um balaio de gato e, para fechar a cereja do bolo, o Ministério Público vem e dá a cabeça lá a gente ainda não tem uma análise econômica do direito muito presente nas decisões jurídicas, judiciais no Brasil, então vai da cabeça das intenções da boa vontade, né, do que o Ministério Público está pensando, que o Ministério Público está desejando naquele momento. Então, assim, é um problema muito grande e traz toda essa insegurança. E aí vai para o incentivo. O cara está lá na Amazônia, se eu desmatar mais 5% a mais que eu posso, vai dar problema? Vai, mas vai dar problema de qualquer jeito. Se eu seguir a regra toda, os caras ainda vão vir aqui, vão me multar, ainda vão tomar minha terra, vai tocar fogo aqui no meu trator. Então vai com tudo. Para que só derrubar 5? Vamos derrubar mais 20, vamos derrubar tudo aí. Vou ter o mesmo prejuízo do mesmo jeito, vamos tentar ganhar alguma grana enquanto o Estado não chega aqui para atrapalhar a vida da gente. Então, é um incentivo, né? As regras ambientais hoje são incentivos a desmatamento. Se a gente tem muito desmatamento, para mim são 2 pontos. A gente tem regras muito complexas, então é mais fácil o cara desmatar logo mesmo. Vamos destruir tudo, vamos vender madeira, enquanto a gente estiver vendendo a madeira, está ganhando. E o outro problema é aquilo que se não tem dono, ninguém cuida, né? Então, o grande problema é de tratar o meio ambiente como um bem público, como um bem ali que todo mundo tem que proteger, né? Acaba que todo mundo tem que proteger, mas não tem o dono para falar, para proteger de fato, né? Então, a gente tem que resolver muito a questão da propriedade privada no Brasil, para a gente aí sim resolver o problema ambiental no Brasil. Eu acrescento ainda sobre isso, que como a gente colocou, não só para o licenciamento, mas para outras situações, a gente tem aí a questão da complexidade acaba favorecendo aqueles agentes que querem agir fora da lei, né? Ou pelo menos desfavorecendo aqueles que querem agir dentro da lei. Mas essa complexidade, no caso do licenciamento também, ela envolve certas expectativas meio irreais aí, que o licenciamento resolva alguns impasses que são relacionados a políticas públicas, a decisões governamentais anteriores. Então, você deixa de resolver problemas no zoneamento ecológico econômico, você deixa de tomar decisões de infraestrutura, política de mineração, política migratória, política relativa aos povos indígenas, e isso vai se acumulando e chega até o ponto do licenciamento, como se o órgão licenciador, o IBAMA, que é um órgão totalmente técnico, ele fosse, de alguma forma, ter que ser capaz de lidar com todas essas políticas públicas, né, que não foram resolvidas anteriormente. Então, o órgão técnico ali está lá para falar, isso aqui, custo-benefício é bom, segue as normas ambientais aqui, ok. Ele não está lá para discutir se a política de infraestrutura das estradas na Amazônia foi boa ou foi ruim, desde que começaram a fazer, porque matou os indígenas, entendeu? O cara do IBAMA não está lá para fazer esse tipo de análise. Ele está lá para fazer uma coisa mais
cara crachá ali, mais técnica. Ele não vai resolver todos os problemas do zoneamento, todos os problemas da história social, da assistência social brasileira. Isso é um ponto que a gente, conversando com quem está lá na ponta, sente que eles veem pressão, o licenciador vê pressão de todo lado, como se ele fosse o portador do momento que vai resolver toda aquela história do Brasil cheia de conflito. Sim, o famoso voluntarismo aí. Mas muito bom, pessoal. Gostei muito aqui da conversa, muito esclarecedora. Aprofundamos aí nos pontos que eu tinha pensado, assim. Acho que, felizmente, assim, eu estou vendo que esse debate, ele era praticamente inexistente, assim, era realmente irrisório, talvez uns 10 anos atrás, né? E cada vez mais vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu vejo que já é praticamente, assim, tá dentro assim do mainstream assim da conversa, né? E tem que ser, claro, implementado mesmo todo tanto a análise ex ante, as análises ex post, todo esse tipo de análise que a gente comentou aqui, porque a regulação não é brincadeira, né? Ela afeta totalmente o setor, seja questões urbanas, ambientais, entre outras aí, né? De transportes, né? Coaviário, como também o Adriano trouxe aí hoje. Então, é essencial para o desenvolvimento econômico termos uma regulação de qualidade, né? E exatamente na medida para o desenvolvimento, né? Sem excesso e sem pesar demais para a empresa, para o cidadão. Então, quero agradecer muito vocês aí pelo papo. Foi muito legal, muito esclarecedor e muito até profundo também. Obrigado, pessoal. Valeu, Maurício, muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo que acompanha o podcast aí, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana para trazer mais acesso à informação para as pessoas. Então, parabéns aí pela iniciativa do tribunal aí de vocês. Obrigado, Maurício. Obrigado, Adriano. Obrigado a todo mundo que nos ouve também.